Eu gostaria de apresentar para vocês um livro bastante especial. Vocês sabem que o Livro dos Espíritos, do francês para o português, tem várias traduções. Mas nós temos uma tradução atual, que foi feita pelo Evandro Noleto Bezerra, que está aqui presente. E foi tomada como a edição comemorativa dos 150 anos do Livro dos Espíritos. Então, ao final, apesar dele não ser Kardec, ele vai autografar. Ele vai autografar como tradutor da obra para o português, para quem quiser comprar. Se encontra à venda nos estandes de livros que estão na frente, na entrada do evento. Essa é a edição comemorativa do Livro dos Espíritos em português. E agora nós convidamos o senhor Evandro Noleto Bezerra para dar continuidade ao nosso evento, falando sobre esse evento comemorativo dos 150 anos do Livro dos Espíritos. Para mudar. Não. Vamos mudar de lado para favorecer mais o pessoal do lado de cá. Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui, uma emoção imensa imaginar que o nosso codificador já passou por essas salas, que os seus pés já pisaram por aqui, que o seu nariz respirou o ar desse ambiente. Então, só de a gente saber que, apesar do tempo passado, aquele espírito de escola que se chama Allan Kardec, que ainda ia se chamar Allan Kardec, passou por aqui, já nos enche de muita emoção. Dizem as tradições do plano espiritual que nos últimos dias da passagem de Jesus entre nós, faltando praticamente 1 ou 2 dias para o episódio do Calvário, ele, com aquela faculdade que tinha de presciência, que é a capacidade de prever o futuro inata nos espíritos puros, como ele era e é puro, ele viu desfilarem diante de sua mente, de seus olhos, da sua retina espiritual, todos os séculos de sofrimento que aguardariam a humanidade, desde os cristãos sendo trucidados em Roma, nos circos romanos, muitos deles atados e untados de óleo, à semelhança de tochas vivas. Viu depois os horrores das cruzadas, quando muitos homens, de maneira equívoca, partiram para a Palestina com a desculpa de tomar o túmulo de Jesus, e na verdade estava semeando a destruição e a morte. Ele vê depois os horrores da Inquisição, quando as pessoas eram presas, torturadas e queimadas, simplesmente por delito de opinião, porque não acreditavam na ortodoxia oficial. Ele via mais tarde as guerras de religião, sobretudo na França, entre os protestantes e os católicos, principalmente no século XVI, na era de Catarina de Médici, de Carlos IX. Ele viu depois as outras guerras que ensanguentaram a Europa. Viu o sofrimento provocado pelo materialismo mais tarde. Percebeu que as criaturas não tinham respostas para as suas necessidades íntimas. Precisava de um consolo, de alguma coisa que dissesse a elas a razão da vida. Por que estavam aqui? De onde tinham vindo e para onde iriam depois? Então Jesus convoca o colégio apostólico, convoca os 12 apóstolos e diz aquela frase maravilhosa que todos nós sabemos e que consta no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele promete para nós o Consolador: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei o Pai, e ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis e o recebereis, porque ele permanecerá convosco e ficará em vós. E esse Consolador, que é o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo quanto vos tenho dito. Essa promessa de Jesus é muito importante,
porque ela encerra duas finalidades. Primeiro, se Jesus vinha ensinar todas as coisas, quando mandasse o Consolador, é porque ele, o Cristo, não havia falado tudo. Se também ele vinha relembrar o que dissera, é porque ele sabia que nós, ao longo do tempo, esqueceríamos as suas promessas. Ou então trataríamos de querelas dogmáticas, filosóficas e teológicas, deixando de lado os seus ensinamentos muito simples. E, de fato, o Consolador veio para preencher essas duas finalidades. Isso quando Jesus partiu. Mas Jesus não disse nenhuma época da vinda do Consolador. Seria 100 anos depois, 200, 300, 500? Nós sabemos que somos os espíritos que habitávamos naquela época. Sabemos que a natureza não dá salto, que é preciso o concurso do tempo, que a própria ciência colabore para que o homem desenvolva a sua inteligência. Então o Consolador não poderia vir 100, 200 anos depois. Jesus tinha que preparar a sua vinda devagarzinho. Então ele manda alguns precursores. No campo da religião, nós temos no século XII o grande santo da igreja, Francisco de Assis, que veio para despertar a igreja, que estava mergulhada no luxo, na ociosidade, na inutilidade. Com aquela maneira simples dele, ele veio tentar imprimir à igreja a sua maneira primitiva de agir. Ensinar o amor, a compreensão, o entendimento, e não se Maria era virgem antes ou depois do parto, e coisas semelhantes, que não nos tornam de modo algum melhores nem piores, talvez apenas um pouco mais vaidosos e um tanto mais presunçosos. Mais tarde ele manda 2 santos da caridade, São Vicente de Paulo, no século XVI, e Cura d'Ars, no século XVIII, todos 2 na França, trazendo a mensagem da caridade e do amor, renunciando, esquecendo-se de si mesmo, praticando a abnegação, para que as virtudes da caridade, aquela caridade que São Paulo nos ensinou, que ainda que eu queimasse o meu próprio corpo e não tivesse caridade de nada, me serviria. Então esses luminares que o Cristo de Deus nos manda periodicamente, é justamente para despertar as nossas consciências. Mas Jesus não mandou apenas emissários no campo da religião. Ele mandou também no campo da estética, da beleza, para despertar os homens daquela brutalidade em que eles se encontravam. Viviam guerreando à torta e à direita. Então espíritos elevados, que na época da Grécia Antiga brilharam naquele país, reencarnam na Itália principalmente, e na França, trazendo a época do Renascimento, artístico sobretudo, no campo da pintura, no campo da escultura e até mesmo no campo da literatura. É quando nós recebemos Rafael Sanzio, Tiziano, Leonardo da Vinci, Rafael e tantos outros mestres que vieram sensibilizar o nosso espírito, nos preparar para as coisas, justamente da sensibilidade, para nos prepararmos para mais tarde, para quando a semente do Consolador fosse lançada, ela já encontrasse um terreno completamente arroteado, completamente preparado. Mandou também mais tarde, coincidindo com o declínio da igreja e a diminuição do seu poder sobre as consciências, os enciclopedistas franceses. Era a época do iluminismo, que teve seu apogeu no século XVIII, com Rousseau, que era um suíço nascido em Genebra, mas que passou toda a sua vida na França, com Voltaire, com Diderot, com Quesnay, e com tantos outros luminares que no campo da escrita vieram tentar libertar as nossas consciências contra a nobreza, contra o clero, contra a hipocrisia que reinava na sociedade. Então, o mundo estava mais ou menos preparado.
mas precisava ainda alguma coisa, precisava a queda do absolutismo e a Revolução Francesa, apesar de todos os males que ela causou, apesar do período negro do terror com Robespierre, com Danton e com Saint-Just, ela conseguiu trazer para nós os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Então vejam bem que o Consolador não poderia ter vindo mais para trás. Como ele chegaria antes da imprensa, por exemplo? Antes que Gutenberg tivesse descoberto a imprensa. Como vulgarizar o ensino sem o livro, por exemplo, sem a imprensa? Então era preciso muita coisa, muito pré-requisito para que ele chegasse. Era preciso que a ciência se desenvolvesse, que a química, que a física, que a psicologia, que a antropologia tomassem corpo, para que Kardec, quando falasse de fluidos, por exemplo, pudesse ser entendido. Então vocês veem todo o período de elaboração. Isso é um período longo e difícil. Finalmente, no século XIX, no início do século, já na época do consulado de Napoleão Bonaparte, praticamente 3 anos, 3 meses antes de ele se coroar imperador da França, diante do Papa Pio VII, que ele convocou com a sua arrogância para comparecer a Paris, para ele próprio, Napoleão Bonaparte, se coroar a si mesmo, em seguida a imperatriz Josefina, dando uma lição ao Papa de que o poder temporal naquele momento era superior ao poder espiritual, quase que numa forma de humilhar o Papa. Então é nesse clima conturbado da França napoleônica, primeiro ainda no final do período do consulado, e logo em seguida como primeiro imperador da França. E nós sabemos que nesse período de primeiro imperador da França, do primeiro império da França, foi um período de muita luta, de muita guerra, de muita conquista, na Rússia, na Áustria, na Itália, na Prússia. E a França estava envolvida em toda aquela confusão, e o ensino, as escolas caíram muito de padrão. Os pais ricos, aqueles que podiam mandar seus filhos estudar fora, o enviavam para outras capitais da Europa. E Verdun foi um dos locais mais preferidos naquela época. E os pais de Kardec o enviaram para cá, com a idade de 11 anos incompletos, porque tudo indica que ele caiu após os 100 dias de Napoleão Bonaparte. Em 1815, ele teria chegado aqui com a idade de 11 anos incompletos, porque ele só completaria em outubro, e teria ficado em Verdun até 1821, 22. O certo é que no início de 23, ele já morava em Paris, no Quartier Latin, numa rua chamada Rue de la Harpe, que fica perto, fica bem localizada. Ele deve ter passado aqui nesse colégio cerca de 8 anos incompletos. E aqui ele recebeu a educação humanística que ele possuiu, e o caráter, o próprio temperamento do seu caráter, de homem sério, sem ser sisudo, de homem circunspecto, mas com coração muito grande para compreender as criaturas. Foi aqui que ele começou aquele bom senso que Flammarion falou, quando do seu enterro, do seu primeiro enterro, no cemitério de Montmartre, quando ele foi inumado pela primeira vez. Foi aqui que ele adquiriu esse pensamento de homem positivo, de submeter tudo ao crivo da razão. E isso mais tarde, como Charles falou, ia servir para ele. Porque quando ele recebia a mensagem dos Espíritos, ele não recebia como verdade absoluta. Ele percebeu que os Espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não tinham o pleno saber, não tinham a plena sabedoria. E que muitos deles falavam de coisas que muitos homens aqui da Terra sabiam mais. Então isso preservou Kardec de incorporar no corpo doutrinário muitas doutrinas oriundas de um só espírito ou de vários espíritos. Qual é o problema disso?
Vamos supor que Kardec incorporasse um princípio doutrinário falso. Uma vez esse princípio desmoronando, como ele estava na base, toda a base ruiria, viria água abaixo. Então foi em Verdun que Kardec aprendeu todo esse espírito de método. Aqui Pestalozzi não tinha preferência por religião alguma, apesar de a sua formação ter sido protestante, mas ele era um homem adogmático, ele não gostava dos dogmas, ele queria ver apenas a parte moral, e foi isso que ele incutiu nos seus alunos. Isso foi muito útil para Allan Kardec. E Allan Kardec volta para Paris, logo ele começa a sua vasta produção no campo da pedagogia, quase adolescente, mal saindo da adolescência, a sua preocupação, inclusive, de colaborar com o regime francês da época de Guizot, fazendo cadernos, mostrando a maneira mais fácil de ensinar, a didática melhor para os alunos estudarem, porque aqui em Verdun não se dava valor ao método de memorizar, e sim de entender pela intuição, de ver, porque Pestalozzi partia do concreto para o abstrato. Ele queria estudar uma folha, ele levava os alunos ao redor de Verdun. Ali ele mostrava a folha, ali ele mostrava a pedra, o mineral. Então o aluno tinha primeiro o contato com o material. Aquele contato visual era muito mais fácil para ele aprender depois. Essa escola facultava 2 tardes para que os alunos saíssem em volta daqui para estudar. Kardec mesmo apanhou muitas borboletas e outros animais silvestres, pequenos animais. Aqui tinha um herbário, ele cuidava disso. Os portões desse castelo eram abertos. Aqui não tinha castigo, aqui não tinha recompensa. Aqui o aluno era um tipo do ensino heurístico. O que é isso? O aluno se tenta que ele descubra as coisas por si mesmo, desde que esteja ao alcance da inteligência dele. Para Pestalozzi, a função do professor era de um jardineiro. O que é que o jardineiro faz? Aduba a planta, auxilia a planta a crescer, mas quem cresce é a planta. Então ele queria que os seus alunos crescessem, tivessem asas próprias, pudessem voar sozinhos. Ele apenas orientava. Kardec volta para Paris. Durante 30 anos, ele se dedica ao magistério. Essa fase de Kardec foi muito importante. Primeiro, porque foi no magistério, de tanto lidar com o aluno, que ele aprendeu aquela linguagem metódica, concisa, elegante, que nos admira quando lemos as suas obras. Ele diz em poucas palavras muitas coisas. Ele escreve de tal forma que não deixa margem a nenhuma dúvida, a nenhuma interpretação divergente. Isso, inclusive, ele fala em obras póstumas, naquele projeto de 1868, quando ele diz que a única forma de preservar a doutrina dos cismas, que talvez acontecessem, como de fato aconteceu em outras religiões, era formular a doutrina espírita em todos os seus pontos, nos mais mínimos detalhes, de forma que não desse margem a nenhuma interpretação divergente. E foi assim que Kardec fez. Quando a gente lê uma de suas perguntas maravilhosas, e mais os seus comentários às respostas dadas pelos espíritos, ou aquilo que ele escreveu na Gênese, que quase tudo é dele, no próprio livro dos médiuns, nós nos admiramos desse espírito de método que ele teve. Então ele se preparou como pedagogo. Ele podia ser um cientista, ele podia ser um filósofo. Por que que Kardec teve que ser pedagogo? Porque se ele fosse um filósofo, ele poderia ter se perdido em divagações metafísicas, utilizando uma linguagem difícil, complicada, própria dos filósofos, que não alcança as massas. E ele veio trazer o Evangelho. E o Evangelho era para nos libertar. Então o Evangelho não podia ter uma linguagem difícil e, portanto, ele não poderia ser filósofo puro. Poderia ser um cientista também. Mas se ele fosse cientista, é possível
que ele se empolgasse com os fenômenos mediúnicos, com as materializações, com os corpos suspensos, com os fenômenos de transporte, com a voz e com a escrita direta, com as visões que ele via ou outras pessoas contavam, deixando de lado a parte ética, moral, que essa que o Consolador veio de fato trazer por nós. É por isso que ele foi pedagogo, porque como pedagogo ele abrangia tudo isso e, além do mais, ele tinha um conhecimento didático que podia imprimir às suas obras toda essa facilidade que nós encontramos quando lemos os seus livros. Pois bem, lá para 1854, temos que falar depressa, porque o assunto é vasto, ele veio falar pela primeira vez das mesas girantes. Interessante que nessa época não havia energia elétrica em Paris. Então as pessoas aproveitavam as tardes, principalmente as tardes de verão, de primavera, quando o sol se põe mais tarde, e se reuniam nos salões, aquelas salas grandes, em volta de uma mesa, era qualquer luxo da época, era moda, para fazer a mesa dançar, girar. Então Kardec já tinha ouvido falar disso, dessas mesas girantes. Ele ouviu, aliás, falar pela primeira vez por um amigo dele, um magnetizador famoso, mas um senhor muito entusiasmado, que Kardec desconfiava um pouco do entusiasmo dele, o senhor Fortier. Kardec acreditou, ele dizia, se pode magnetizar uma mesa, é possível que ela balance, usando já o seu critério, passando pelo crivo da razão, aquilo que ele havia aprendido em Verdun. Eu acredito não porque me disseram, não porque eu li em tal parte, mas porque é isso filtrado na minha mente. Eu aceitei, eu introjetei, eu apreendi. Mais tarde, esse mesmo senhor Fortier fala para ele que as mesas não só dançam e pulam, como perguntadas respondem inteligentemente. É aquela frase que o Charles falou. Eu só acreditarei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbula. Até então, isso é um conto para fazer boi dormir em pé, um conto da carochinha, coisa desse tipo que a gente traduz. Ou seja, Kardec usou aquela linguagem racional, positivista. Ele é da época de Auguste Comte. Ele também sofreu alguma influência da escola positivista. Então era natural essa interpretação dele. Algum tempo depois ele encontra outro amigo, o senhor Patier, que diz pela primeira vez que são os espíritos os responsáveis pelo balanço da mesa e pelas respostas que as mesas davam às perguntas feitas pelos homens. Aí Kardec diz, por enquanto eu escuto e fico calado. Aí o senhor Patier, um dia o senhor será dos nossos. Mas ele teve a ideia de convidar o Kardec. Vamos assistir a uma sessão experimental. O senhor vai constatar com os seus olhos. E Kardec vai então à casa de Madame Pleine-Maison. E lá ele encontra a família Baudin, o pai e duas filhas adolescentes, Caroline e Julie Baudin, que foram depois as suas médiuns principais na recepção da primeira edição de O Livro dos Espíritos. É lá que Kardec viu pela primeira vez uma mesa dançando e dando resposta, inclusive a perguntas mentais feitas pelo público, que ele não teve como deixar de acreditar que havia alguma coisa de verdadeiro. Como homem positivo, ele viu o efeito. Qual era o efeito? A mesa se mexendo, a mesa respondendo. Ele viu logo, apesar de não saber explicar, que por trás de um efeito inteligente, forçosamente haverá de existir uma causa inteligente. Tanto que ele botou aquele epigrama da revista Espírita, da causa do efeito inteligente, causa inteligente. Então, ele estava diante de um fenômeno inexplicado até então, mas que devia ter uma causa e que ele queria pesquisar. Porque ele percebeu, naquela aparente brincadeira que ele estava vendo, naquela brincadeira que faziam daqueles fenômenos, como que é uma verdade que precisava ser estudada e que poderia, inclusive, responder
aos grandes questionamentos que a humanidade fazia até então, e que nenhuma filosofia, por mais profunda que fosse, conseguia até aquela época dar uma resposta. Então Kardec começa semanalmente a participar dessas reuniões. No início eram reuniões frívolas. As pessoas presentes faziam perguntas sobre o número da loteria daquela semana. Já existia loteria naquela época. Fazia pergunta às mocinhas com quem que ia casar. Então, em cada sessão, ele levava, fazia 1, 2, 3 perguntas, os espíritos respondiam. O que aconteceu na assembleia que participava dessa reunião? As pessoas frívolas, aquelas que procuravam apenas se distraírem, foram embora, ficando apenas as pessoas interessadas. Ficou um seleto grupo de pessoas. Isso foi muito bom, porque aumentou a concentração, o recolhimento das pessoas e o interesse real pelos fenômenos mediúnicos que ali se desenvolviam. Então Kardec, cada vez ele ia levando perguntas, cada vez os espíritos iam respondendo. Ele chegava à sua casa, complementava aquelas perguntas que ele achava que estava muito lacônica, tanto que se nós lermos o livro dos Espíritos, há perguntas que representam 1/5, e Kardec os 4/5 restantes como comentário complementando. Depois ele tem a ideia de coordenar aquilo, de que forma? Arranjar aquelas perguntas esparsas, rearrumar em capítulos, em subcapítulos por assunto, formando livros separados dentro do livro dos Espíritos. A princípio era a ideia dele ficar com aquilo somente para ele, aquelas perguntas e aquelas respostas. Quando no final ele se deu conta de que aquilo respondia às dúvidas da humanidade inteira, e que seria egoísmo da parte dele ficar só para ele com aqueles ensinamentos, ele tem ideia de publicar o Livro dos Espíritos. Ele já conhecia vários editores, conhecia o senhor Henri Danty, que foi o primeiro editor do Livro dos Espíritos, e que já havia editado algumas obras didáticas dele, e foi lá em Paris, no Palais Royal, lá onde ele tinha a sua livraria. O pai, senhor Henri Danty, já havia desencarnado. Havia lá a sua esposa, Mélanie Danty, e seu filho, que tomava conta da livraria. Kardec fala com o filho e parece que dá uma espécie de azar. No dia que ele chega lá, na livraria, para encomendar o livro que ele queria imprimir, o filho responsável pela livraria estava justamente fazendo um inventário dos livros encalhados, daqueles livros publicados, em estoque, guardados, que não saíam, que não vendiam. E os chamados livros espiritualistas, que eram aqueles dos Estados Unidos, que lá não falava espiritismo, e da Inglaterra, espiritualismo, estavam encalhados. E quando Kardec diz o título, ele não quer, de forma alguma, imprimir o livro. Aí o Kardec fala assim para ele: mas eu não quero que o senhor imprima o livro, eu quero apenas que o senhor faça um orçamento do livro e me diga quanto custa. Eu quero 1.200 exemplares, que foi a tiragem da primeira edição do Livro dos Espíritos. E o senhor, sempre com uma vontade, querendo dizer que a tipografia dele já estava cheia, isso era novembro para dezembro, perto do Natal, não dava tempo de absorver mais trabalho. Quando ele já estava para desistir, sobe, que era só um segundo andar, a sua mãe, que Kardec já havia conversado com ela. E ela vai entrando, sem saber do que se tratava, e vai logo dizendo: e então, Monsieur Rivail, trouxe os cadernos, trouxe os seus manuscritos, teremos o máximo prazer em publicar os seus manuscritos. E o filho dela ficou pasmo, sem entender nada. O senhor trouxe os cadernos? Trouxe. Então, depois que ele entrega os cadernos, que sai, o filho pergunta à mãe: mas a senhora vai publicar essa coisa? É outro termo mais feio que está no livro. Ela responde: se você ler um pouco, você vai ficar impressionado. Quando eu recebi
esses manuscritos, eu li a introdução, que é enorme. Só parei quando terminou. Tinha mais de 50 páginas. Leia que você vai se impressionar. E o filho pegou a esmo, pergunta aqui, pergunta acolá, e imediatamente, no mesmo dia, mandou os manuscritos para uma livraria, para uma tipografia, que naquela época ficava um pouco afastada de Paris, hoje é Banlieue de Paris, é Saint-Germain-en-Laye, fica mais ou menos 30 quilômetros de Paris. E no dia 18 de abril de 1857, chegam 60 pacotes, aliás, 20 pacotes, cada um contendo 60 volumes de O Livro dos Espíritos, com uma capinha simples, brochura, cinza esverdeada, lá na casa do senhor Dante. Era a primeira edição. É um papel ruim, de qualidade inferior, que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele estraga com facilidade. Mas foi uma coisa feita na carreira, numa tipografia que não era boa, e para sair num preço barato. Livro esse de 176 páginas, com 501 perguntas, diferente do livro atual, que é a segunda edição definitiva, de 1860, que tem 1019 perguntas e é dividido em 4 partes. Então é um livro que não era praticamente 1/3 do livro atual, porque o outro tem 1018, 19, mas Kardec complementa com muitas outras coisas. Então o livro sai, nesse mesmo dia, diz a história, mais de 50 volumes foram vendidos ou doados. Até alguns grandes literatos franceses, como a George Sand, como Victorien Sardou, também receberam esse livro. Aliás, falar no Victorien Sardou, foi ele que entregou para o Kardec os 50 cadernos de mensagens que ele representava outros intelectuais franceses, para que Kardec cotejasse, peneirasse, olhasse. Esses cadernos eram de mensagens mediúnicas, não eram de perguntas e respostas, porque o Livro dos Espíritos foram feitos se utilizando apenas 2 médiuns, Caroline Baudin e Julie Baudin, pelo sistema da cesta Corbélia, a cesta tupia, que chama em português, ou carrapeta, que é outro nome. Vocês imaginam, só para ter uma ideia, uma cestinha de vime, semelhante à cesta que se coloca pão. Se faz um orifício no fundo da cesta, fininho para caber um lápis bem apertadinho, com a ponta do lápis atravessando o furo e indo para baixo. Se colocava uma folha de papel, a cesta estava aqui, as médiuns colocavam as suas mãos, os dedos das mãos, na borda dessa cesta, a cesta subia, se equilibrava e a ponta do lápis tocava no papel. Então era assim que escrevia. E escrevia em espiral, por isso que é a cesta peão. Palavras emendadas, depois tinha que decifrar tudo aquilo. 2 médiuns ao mesmo tempo, colocando as mãos, uma conversando com a outra ou com assistência, o que garante de maneira absoluta que não havia a menor interferência da mente do médium na recepção de O Livro dos Espíritos. E por que isso? Porque a espiritualidade superior não podia correr o risco de fazer com que a interferência humana sujasse, mexesse, se refletisse naquele ensino. Tinha que ser uma mediunidade inteiramente mecânica. Nós sabemos que o médium mecânico puro não existe, porque pelo menos o estilo ele transmite para a língua onde ele está escrevendo. Pois as médiuns de Kardec não, elas foram preparadas para serem mecânicas. Primeiro que aquilo era em espiral, era girando, uma letra emendada na outra, uma palavra emendada na outra. Depois tinha que ir girando assim o papel para ir rodando. Na segunda fase, quando Kardec foi, aliás, antes de publicar O Livro dos Espíritos, ele contou com o auxílio de outra médium, senhorita Ruth Céline Jaffé. Ela já usava uma cesta diferente, cesta de bico, que é a haste inclinada,
o lápis saía inclinado da cesta e permitia linhas contínuas, chegava aqui e voltava, linhas paralelas, palavras soltas, o que facilitou demais as comunicações, principalmente os grandes ditados mediúnicos. Depois Kardec percebeu que o lápis, que a cesta, que a prancheta, que aquele disco que Madame Delphine de Girardin inventou, que parecia uma roleta de jogo, nada mais era do que o apêndice da mão, e que bastava o médium tomar de um lápis ou de uma caneta para escrever com a maior rapidez e com a maior facilidade. Então, quando Kardec recebeu essas perguntas do Livro dos Espíritos, por essas duas médiuns, os próprios espíritos marcaram com ele uma revisão, para que eles olhassem item por item. E a médium foi a senhorita Jafé, por intermédio dessa cesta, na casa do senhor Roustan. Então Kardec ficou ali durante alguns meses, pergunta por pergunta. Os espíritos modificavam, acrescentavam, tiravam, suprimiam. Depois, ele recebeu mensagens de mais de 10 médiuns, que na sua casa, dentro do seu critério pessoal, mas naturalmente contando com a assistência espiritual superior, tendo à frente o Espírito de verdade, ele pôde captar tudo aquilo que vinha do alto, de modo que nós podemos dizer, sem medo de errar, que tudo que tem no Livro dos Espíritos, inclusive os comentários de Allan Kardec, sofreram o crivo dos espíritos, nada é dele. Tanto que ele diz na Revista Espírita e na própria introdução do livro: este livro não é meu, é dos espíritos. Nada contém que não tenha sofrido a influência deles. Só as perguntas, a ordem, a arrumação, pertence àquele que foi encarregado de o receber, que no caso foi ele. Naturalmente, nós vemos nessa palavra de Kardec mais uma prova da sua grande humildade. Nós temos que considerar Allan Kardec como coautor do Livro dos Espíritos. Se nós admiramos a beleza das respostas de O Livro dos Espíritos, é preciso que por trás houvesse uma imaginação privilegiada para elaborar aquelas perguntas. E que perguntas! Que profundidade, que lógica, todas se encadeando, partindo da mais fácil para o mais difícil, do concreto para o abstrato, o método de Pestalozzi. Tudo ali ele utilizou. Respostas curtas, perguntas claras, objetivas. Foi assim que saiu a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Mas ele já diz na própria introdução do Livro dos Espíritos que mais tarde soltaria outro livro, como se fosse a continuação daquele livro. E que muita gente imagina que aquele outro livro que precedeu o Livro dos Médiuns, Instrução Prática das Manifestações Espíritas, ou o Livro dos Médiuns, mas não foi. Foi uma nova edição do Livro dos Espíritos que ele fez. Ele queria fundir aquilo ali, mas depois ele viu que tinha que fazer era um livro, não era só completar. Tanto que da primeira edição para a segunda, que é definitiva, se passaram 3 anos. Quando depois da segunda edição, teve ano que Kardec soltava 3 edições no mesmo ano. Contando o final de um ano com o ano seguinte, em menos de um ano ele soltou 4 edições, para vocês verem um assunto pouco conhecido, como é que esse assunto chamou tanta atenção naquela época, a ponto de sair tantas edições. Então, em 1860, em março, sai essa edição definitiva de 1019 perguntas. E que a União Espírita Francesa fez uma pesquisa para o SEI, alguns anos atrás, sobre as modificações havidas ao longo desse livro, enquanto Kardec estava encarnado. E nós complementamos em Brasília, com exemplares da Biblioteca de Obras Raras que nós temos, e que não existem nem na Biblioteca Nacional da França, e chegamos à conclusão de que a edição definitiva de O Livro dos Espíritos é a 12ª edição. Não me engano, se não me engano, é de 1861,
1903, eu não tenho certeza, mas é a 12ª edição. São pequenas diferenças, alguns acréscimos, algumas supressões. Então esse livro é muito mais ampliado, muito mais. Os comentários de Kardec são muito maiores. Em vez de ele ser em 2 colunas, que é mais difícil da gente ler, ele é numa coluna só corrida, em letras melhores, facilitando o entendimento e a leitura das pessoas. Agora é interessante que na época de O Livro dos Espíritos, nós temos que entender por que o Livro dos Espíritos foi publicado na França. Por que não foi publicado nos Estados Unidos, na Alemanha, no outro país adiantado aqui da Europa, na Inglaterra, foi lá na França? Primeiro porque o que acontecia em Paris repercutia no mundo inteiro. Paris era o bombo que repercutia tudo. Era a capital da cultura. A língua francesa era a língua diplomática. Era a segunda língua de todos os países. Representava o papel que o inglês representa nos dias de hoje. Então lá foi o local ideal. Foram lá que os enciclopedistas, os iluministas chegaram. Era lá que, apesar de viver numa ditadura de Napoleão III, na época de Kardec viveu em toda a época de Napoleão III, mas na primeira fase era um regime mais endurecido, era um regime realmente de coerção. A partir da segunda fase, de 1860 até 1870, quando ele é derrubado, o império já havia se tornado liberal. Então Kardec encontrou muita dificuldade no início, até para fundar o primeiro centro espírita do mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em abril de 1858, ele só conseguiu porque tinha amigos na prefeitura de polícia, cerca de 15 dias, quando um processo demorava 3 meses mais ou menos. Na época de publicar o livro também, tinha que passar pela censura. Não podia haver reunião pública na França, na época de Kardec, do Livro dos Espíritos, com mais de 20 pessoas em ambiente fechado. Tinha que haver autorização expressa do Ministério do Interior. Eu não sei se vocês se lembram do episódio de umas viagens de Leon Denis, na cidade de Tours. Allan Kardec teve que fazer, aliás, numa das viagens de Kardec pelo interior da França, em 1867, ele teve que fazer uma reunião ao ar livre, sem iluminação, apenas a luz das estrelas, apenas a abóbada estrelada servindo de teto, porque não foi cedido um espaço interno. Mais tarde isso melhorou, mas quando ele foi publicar o Livro dos Espíritos, teve que passar por a censura também. Não só a censura política de Napoleão III, mas a censura eclesiástica, porque naquela época a igreja ainda tinha muito poder. Tanto é que as escolas particulares na França era praticamente privilégio da igreja, da própria igreja que podia ter. Era quase assim como me foge aqui o termo, um monopólio da igreja. Então ele teve toda essa dificuldade. No dia que o livro foi lançado, não pôde se fazer nenhum comentário em jornal, porque a censura eclesiástica ainda não havia visto o livro. Ele ficou apenas exposto nas vitrines. Depois é que ele foi, não se sabe como, porque Deus queria que fosse, a igreja aprovou. Nós sabemos que em 1864, as obras de Allan Kardec foram condenadas. Nessa época já havia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Quando sai o Evangelho, principalmente aquele capítulo 6º, que trata do Cristo Consolador, aquela mensagem que é a linguagem pura de Jesus, a igreja falou, agora o Espiritismo foi longe demais, e coloca todos os livros no índex, o que foi uma grande propaganda para o Espiritismo, porque a partir de então todos queriam saber o que tais livros continham de tão perigoso a ponto de ter ouriçado, assanhado a igreja até aquele ponto. O Espiritismo na época de Kardec sofreu muita perseguição. No início, perseguiam a própria doutrina, queriam levá-la ao ridículo.
Muitos queriam ligar espiritismo com suicídio ou com loucura, e Kardec respondia nas páginas da Revista Espírita que é um laboratório experimental, onde ele testava a opinião dos homens e dos espíritos para ver a reação acerca dos assuntos que ali eram colocados. Então ali Allan Kardec testava todos esses assuntos. Muitas mensagens que constam na Revista Espírita foram transcritas depois para o Livro dos Médiuns, para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec selecionava essas mensagens. Então ele respondia aos ataques contra o Espiritismo a partir das páginas da Revista Espírita. Mais tarde os opositores perceberam que, como a doutrina era inamovível, era indestrutível, não se podia contrapor argumento contra os argumentos dos espíritas, eles lançaram mão da calúnia contra os espíritos e, em particular, contra Allan Kardec. Queriam destruir o chefe, achando que iam destruir a doutrina. Lê do engano, porque a doutrina é dos espíritos. Se matassem Allan Kardec, se o queimassem novamente, como o queimaram em 1415, como Jean Hus, que perto em Constança, nem por isso a doutrina deixaria de se propagar, porque como vozes dos céus, ela desce na Choupane e no Palácio, na China e no Brasil, na Suíça e nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, em todas as latitudes, em todas as línguas, porque a mediunidade é de todos. Todos nós somos médiuns, como disse Allan Kardec. Naturalmente, nem todos nós temos aquela predisposição orgânica para manifestarmos ostensivamente a nossa mediunidade. Então, a maioria dos ataques recaíram sobre Allan Kardec. E ele não se deixava bater. Dizia ele: se o próprio Cristo teve o seu Judas, como é que eu, uma criatura que vale 100 vezes menos do que o Cristo, não terá os seus? Porque os próprios companheiros da Sociedade Parisienne d'Études Spirites, daquela época, que na frente dele riam e batiam a mão no seu ombro, pelas costas o golpeavam. Quantos o traíram? Tanto que Kardec falava que os maiores inimigos não são os de fora, são os de dentro das nossas fileiras. Porque os de fora nós já conhecemos, são nossos inimigos, não querem o nosso bem. Agora os de dentro não, nós contamos com eles. E de repente eles nos apunhalam pelas costas, quando não pela frente. Ele também não se preocupava com a marcha da doutrina, com as críticas. Ele dizia: qual foi a grande ideia que já se espalhou no mundo sem opositores? Desde a época dos profetas do Velho Testamento, todos eram presos, torturados. Quantos não foram mortos? Olha os grandes homens da humanidade em todos os campos, não apenas no campo religioso, mas mesmo no campo da ciência. Quantos não tomaram caldo de bactéria para testarem uma vacina em honra da ciência? Então, nós não podemos ter medo, dizia ele. Quem não quiser se expor, fique escondido na sua casa. Porque aquele que sai à liça a campo está sujeito a receber as setas da intolerância, da inveja dos homens, do egoísmo dos homens. Então isso ele não temia de forma alguma. Ele tinha aquele espírito rijo, aquele espírito temperado em várias encarnações. Dizem que teria sido um dos maiores apóstolos de Jesus. Nós sabemos que as grandes missões, elas só são conferidas aos grandes homens. Diz Allan Kardec no seu Evangelho, que ninguém confia o comando de um exército a um soldado, mas a um general, a alguém capaz de comandá-lo. Como é que a providência é divina? Como é que Deus, o Criador, no seu cuidado de materializar na terra o Consolador prometido por Jesus, iria mandar uma pessoa que não fosse preparada?
Mas Allan Kardec ficou com medo no seu tempo e perguntou ao Espírito de verdade: e se eu falhar na minha missão? Outros te substituirão, porque as promessas e os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. A primeira revelação se assentou na de Moisés, a segunda na de Jesus. Ambos partiram para o plano espiritual. A terceira é para ficar eternamente convosco. Então ela não se assentará na cabeça de um homem, porque se esse homem falhar, a doutrina cairia junto com ele. Então a terceira revelação, ela vem para todos os homens. Ela não vai chegar só para o senhor Allan Kardec. Ela vai chegar para todos os médiuns. Ela vai ser espalhada no mundo inteiro. É como está lá no final do Evangelho: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho hoje está sendo pregado a toda criatura. E nós não podemos de forma alguma entender o Espiritismo sem o Evangelho. O Espiritismo é um tripé, que tem a ciência e a filosofia na base, mas a religião é no ápice, é a coroa, que vem coroar todo o edifício. Então o Espírito de Verdade também falou: não adianta publicares apenas um livro, Allan Kardec, 2 livros, 10 livros, e depois ficares tranquilamente na tua casa. Terás que expor a tua pessoa. Inimigos encarniçados se voltarão contra ti. Muitos te trairão. Aqueles em quem mais confiavas te voltarão as costas. Por mais de uma vez, quase que sucumbirás. Aí Allan Kardec, 10 anos depois, em Obras Póstumas, ele faz o seguinte comentário: tem 10 anos que o Espírito de Verdade me disse isso. Agora que eu estou vendo que tudo isso se concretizou, só tinha uma coisa que o Espírito de Verdade não me contou: as alegrias que eu teria pelo número de criaturas que eu consolei, pela quantidade de suicídios que eu evitei, pelas lágrimas que eu enxuguei, pelo amor que eu vi brotar dos corações, pelo sorriso de confiança que saía das pessoas. Então Allan Kardec falou: essa alegria os espíritos superiores nunca me disseram, sem dúvida, para que eu próprio concluísse e não me sentisse envaidecido naquela época, ou começasse a trabalhar em função desses benefícios. Assim eu ganhei tudo sem esperar nada em troca. Espiritismo, doutrina da minha vida, foste a doutrina da minha vida. A ti dei todo o meu tempo, a minha saúde, porque sem ti eu teria vivido muito mais. Tu és a doutrina divinal, porque a vida, a caridade, o amor, o futuro da humanidade estão escritos diante de mim em letras irrecusáveis. Então, neste ano do sesquicentenário de Allan Kardec, nós nos emocionamos bastante e rogamos aos irmãos que leiam as obras básicas, que leiam a Revista Espírita, que leiam obras póstumas, porque é o livro de onde sai, de onde saltam as palavras que representam o coração, o íntimo do codificador do Espiritismo. Ali ele fala a sua alma, coisas que ele não teve coragem de falar enquanto encarnado, mas que os seus amigos publicaram. Aquele capítulo lindo quando ele fala da caridade. Nunca fiz mal a quem quer que seja. A minha consciência diz que eu nunca fiz mal a quem quer que seja. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Muitas criaturas têm almoçado, têm jantado e têm sido agasalhados graças ao meu dinheiro. Nunca falei isso para ninguém. Não estou me envaidecendo. Se assim falo, é para que depois, mais tarde, quando a malevolência tentar enlamear o meu nome, saibam que eu fiz alguma coisa, que eu agi de acordo com o que eu pregava, que a minha boca refletia aquilo que eu ensinava de fato, que eu só falava aquilo que saía do meu coração. Então esse homem sem par, cuja grandeza nós estamos longe de imaginar, um dos espíritos mais
puros, dentre os mais puros que já habitaram o nosso planeta, é que teve o privilégio de encarnar para nós neste mundo e aqui transitar nesse castelo. Quem sabe a ciência do futuro não nos mostrará fragmentos da psicosfera de então, nos mostrando o seu crescimento. Menino de 11 anos, desabrochando como adolescente, até sair aqui com os seus 18 anos, cheio de esperança, para começar a sua grande missão, aquela que nós estamos comemorando este ano, dos 150 anos do advento de O Livro dos Espíritos. Que Jesus nos guarde na sua paz, que nós recebamos dele um abraço bem forte, bem carinhoso, graças a Deus.